Aleluia! Que bom que é estar aqui, que bom que é falar sobre esse assunto. Ó, melhorou, não melhorou? Pronto, obrigado. É muito bom falar sobre um tema que impacta diretamente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, que é a questão da área financeira. Se essa área, a área financeira, não fosse importante, querido, a Bíblia não tratava dessa área do início ao fim. Desde o início, Deus se preocupou que o homem tivesse tudo aquilo que era necessário para ele. Toda uma ampla suficiência foi providenciada. Sabia que antes mesmo do homem existir, Deus providenciou para o homem tudo aquilo que ele iria precisar para sobreviver? Sabia disso? Primeiro, ele criou os céus e terra, ele criou os luminares, ele criou luzes, ele criou todas as coisas, criou o ouro, criou as pedras preciosas, ele criou tudo e criou os animais. E depois que ele fez isso tudo, essa maravilha toda, aí que ele foi criar o homem. Depois de criar todas as coisas, ele cria o homem e coloca o homem aonde? No centro da provisão de Deus. Olha que coisa linda. Ele não criou o homem e falou assim, olha, agora eu vou te criar e vou colocar você para viver lá em Marte. Tem nada lá, você se vira para chegar na Terra, porque na Terra vai ter um lugar chamado Éden. Não, ele não criou o homem assim. Ele criou o homem, Andréia, colocou o homem no Éden, no lugar da presença dele. Olha que coisa linda. E nós temos aprendido aqui às quartas-feiras a respeito de prosperidade bíblica, uma visão equilibrada. Por quê? Porque existe muita coisa por aí, irmãos, que as pessoas deturpam do que a Bíblia ensina. E é importante que eu e você aprendamos da forma correta. Porque se a gente aprender da forma certa, aí sim nós vamos ter, Eduardo, uma chance de acertar. Porque se a gente aprender da forma errada, nós nunca vamos acertar. Mas se a gente aprender da forma certa, eu vou ter a chance de fazer a coisa certa. Porque ainda assim, eu e você temos a escolha, até mesmo, de errar. Percebe? Por isso que é importante nós aprendermos da forma correta. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. A gente está a estudar baseado nesse livro aqui, ó, Prosperidade Bíblica. Se você quiser, pode procurar a Juliana ou a Amanda no final do culto. Parece que tem 2 exemplares dele ali ainda, você adquire o seu. E vai ser uma bênção para a sua vida. Glória a Deus. Você achou? Provérbios capítulo 3, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Amém. Olha aqui para mim, uma das traduções possíveis para a palavra honra é pagar. Pagar. Por isso aquele versículo, Tânia, que diz assim, honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os teus dias sobre a face da terra. O que está ensinando ali? A você pagar o seu pai. Ainda bem que os meus filhos não estão aqui hoje, senão eles iriam falar que eu estava fazendo propaganda em causa própria, né? Mas não, ali está falando para pagar ao teu pai e tua mãe. Pague ao teu pai e tua mãe. Isso é um princípio de honra. Percebe, irmãos? Os nossos pais,
eles chegam na idade avançada e eles já gastaram tudo que eles podiam e que não podiam com a gente. Outro dia nós estávamos lá em casa fazendo a continha, quanto custa um filho até a idade dele casar. Meu Deus do céu, meus filhos falaram assim, o Arthur virou para nós e falou assim, tenha filhos. Que aí ele se deu conta de quanto que se gasta. Mas quando os filhos chegam na idade de poder honrar os pais, não fazem. E muitos pais são jogados para asilos, são jogados para qualquer cuidador de idosos por aí, e não tem sequer visita dos filhos. É triste isso, irmão. Mas a Bíblia está falando, pague aos pais, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, nós temos que chegar junto mesmo, para que os nossos pais tenham uma velhice tranquila, irmãos. Nada lhes falte. Percebe? Para que os nossos pais tenham a ampla suficiência de tudo aquilo que eles precisam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas, na semana passada, nós tivemos aqui a oportunidade de aprender um pouco sobre primícias. O princípio das primícias. Quem estava aqui? Glória a Deus. Uma grande quantidade de pessoas. O que eu estou gostando disso, irmãos, é que vocês estão aprendendo tudo. Eu estou crendo nisso. Amém, irmãos? Eita glória. Irmãos, quando você aprender sobre um tema, você vira especialista daquele tema. Nada será impossível para você. E eu aconselho a você que não viu todas os cultos, todas as mensagens, todas as ministrações sobre esse tema prosperidade bíblica, uma visão equilibrada, que você pegue, hoje é a 5ª que nós estamos. Pegue lá no YouTube, tem lá essas mensagens, vai lá, assista, veja, reveja, para que realmente você seja um especialista nessa área. Para que você não seja mais enganado por ninguém, nem por mim. Percebe, irmão? Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com todos os teus bens. É um ensinamento aqui, querido, a respeito de dízimos. E nós precisamos entender hoje, se semana passada nós vimos o princípio das primícias, hoje nós vamos ver a respeito de dízimos. Eu devo dizimar ou não devo dizimar? Essa é a questão, a grande pergunta que a maioria dos crentes fazem. E eu vou te dizer uma coisa. A primeira coisa que me vem na cabeça, eu devo ou não devo dizimar? A primeira coisa que me vem na cabeça. Satanás está querendo me impedir de prosperar. Só isso que vem na minha mente, irmãos. Porque ele sabe que na hora que o dinheiro deixar de ser o meu senhor, ele perdeu. Na hora que eu entender que o dinheiro, ele está aqui para me servir, e não eu ser um servo do dinheiro, Satanás perdeu. E eu fico muito à vontade para falar a respeito disso, querido. Dinheiro para mim não é problema. Dinheiro é solução. Dinheiro não é problema. Dinheiro não pode ser problema para a igreja. Dinheiro não pode ser problema da gente não falar das coisas abertamente. Tudo que... Aliás, deixa eu falar para você. Tudo que a igreja se omite de ensinar, a igreja se torna refém desta área na sua vida. Quer ver? Se a igreja não ensina a respeito dos jovens andar em santidade no seu relacionamento, você pode saber que ali naquela igreja
vários e vários jovens vão começar a ter uma vida sexual ativa antes do casamento. Se a igreja se omite a falar a respeito de casamento, fidelidade conjugal, você pode saber que ali naquela igreja, muitos casamentos vão terminar por causa de adultério. E assim vai, irmãos. A igreja precisa ensinar a respeito de dízimos. É importante que eu e você saibamos que dizimar é fundamental no nosso crescimento. Talvez você esteja pensando assim, o pastor está querendo enfiar a mão no meu bolso. Querida, a última coisa que eu quero é que você faça qualquer coisa aqui nessa igreja por pressão de pastor. Não faça. Eu volto a falar muito abertamente com você. Se você ficar entristecido para trazer aqui e colocar 1 cêntimo aqui nesse gasofilácio, não traga. Não traz dinheiro aqui para você ficar triste, ou porque você se sentiu pressionado. Não traz. A igreja não precisa de mendigar, querido, e da sua piedade. A igreja precisa da sua fidelidade. Percebe, irmãos? Essas coisas têm que ficar muito bem claras, porque senão fica falando assim, pô, o pastor só fala de dinheiro na igreja. Eu falo de dinheiro porque eu quero ver você rico, irmão. Entende isso? Eu falo de dinheiro porque eu quero ver você prosperar na sua vida financeira. Porque uma igreja só será próspera se os membros da igreja forem prósperos. Se os membros da igreja não forem prósperos, querida, a igreja não vai ser próspera. Entende? E eu vou te falar aqui mais uma vez, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Porque pode ser que você tenha milhões de euros na conta bancária e seja um infeliz, uma pessoa triste. Por quê? Porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade, o termo prosperidade significa uma boa jornada. Significa que você vai sair daqui e vai chegar ali bem. Isso é prosperidade. É você saber que você vai fazer uma viagem daqui para o Algarve e nesse trajeto, tudo que você precisa, Deus já providenciou. Segurança, alimentação, tudo. Isso é prosperidade, irmão. O desejo do nosso coração, como liderança dessa igreja, é que essa igreja cada vez mais tenham pessoas prósperas, famílias prósperas. Amém. É esse o meu desejo. Por isso eu quero te ensinar da forma correta. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas vêm e questionam assim, mas o dízimo é da lei? O que essas pessoas estão querendo dizer com isso? Quando elas falam, o dízimo é da lei. É que a lei foi dada a Moisés para o povo judeu, para o povo hebreu. Amém, irmãos? Amém. Existem 3 povos que a Bíblia trata. O primeiro povo que a Bíblia trata é o povo judeu. O segundo povo que a Bíblia trata é o povo gentio. E o terceiro povo que a Bíblia trata é a igreja. Ok? Então, geralmente, quem pergunta a respeito que o dízimo é da lei, é esse povo aqui, ó. A igreja. O povo gentio, que não faz parte da igreja, que não faz parte do povo hebreu, eles não querem nem saber se o dízimo é da lei, se não é da lei. Isso não interessa para eles. Não tem nada a ver com a vida deles. Mas o povo da igreja, o povo que
cristão que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, perguntam, o dízimo é da lei? Por quê? Ele está procurando uma brecha, uma oportunidade, uma brecha na lei para que ele não dê o dízimo. É esse o objetivo. E o que a lei diz? A lei diz que Moisés fala e instrui que nós devemos dar o dízimo de tudo aquilo que chega até as nossas mãos. Amém? Naquela época chegava o quê? Chegava rebanho, chegava agricultura, chegava tudo, não chegava dinheiro. Mas de tudo aquilo que chegava nas nossas mãos, ele pegava e dava o dízimo. Mas o dízimo é da lei? Sim ou não? Não é da lei. O dízimo, o princípio do dízimo, ele é antecessor à lei. O princípio do dízimo, ele na verdade, ele foi dado lá no Éden ainda. Quando Deus pega e cria todas as coisas e fala, olha, de todas as coisas você pode comer, mas essa pequena parte você não coma. Essa não te pertence. Ali estava estabelecido um princípio. Não o dízimo, mas um princípio. Ok? Passa-se o tempo, passam-se os anos, e aí chega o momento que surge um sujeito, uma pessoa na Bíblia chamado Abrão. Diga comigo, Abrão. Não é Abraão, é Abrão. Abraão, ele se tornou depois, quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Quando ele ainda era Abrão, ele saiu para guerrear. E ao guerrear, ele venceu a guerra. E ao vencer a guerra, ele teve a oportunidade de pegar os despojos. O que é os despojos? É tudo aquilo que ele conquistou na guerra. Ok? E aí, chega lá em Gênesis capítulo 14. Por favor, abra aí comigo. Gênesis 14. Gênesis, capítulo de número 14. Você achou? Versículo 18. Diz assim, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele a Abrão. E disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha aqui para mim, irmão. A quem pertence todas as coisas? Segundo o que Melquisedeque está falando aqui, todas as coisas, céu e terra, pertencem a Deus. Maravilha. Pertencem a Deus. E quem abençoou Abrão? Deus. E depois que ele abençoou Abrão, o que Abrão fez? Deu o dízimo. Sabe o que isso me ensina, Deise? Isso me ensina que é impossível que eu faça alguma coisa antes que Deus tenha feito para mim primeiro. Que Deus não tenha feito para mim primeiro. Então eu só posso fazer uma coisa se Deus tiver feito para mim primeiro. Se Ele me abençoou, eu posso fazer alguma coisa. Se Ele não me abençoou, é impossível, irmãos. Se eu não tenho vida, eu não posso trabalhar. Se eu não tenho saúde, eu não posso trabalhar. Se eu não tenho um emprego, eu não tenho como trabalhar. E se eu não tenho um emprego, eu não tenho como receber meus salários, meus proventos.
E se eu não tenho meus proventos, como é que eu vou colocar dízimo aqui no gasofilácio? Percebe, irmãos? Tudo vem dele. Tudo vem dele. Ele nos abençoou primeiro. Ele abençoou Abraão primeiro. Abrão. E depois que ele abençoou Abraão, aí sim ele deu o dízimo de tudo. Percebe, querido? Não é o seu dinheiro, irmão. O dia que nós entendermos que o dinheiro que sai do meu bolso não sai da minha vida porque ele me deu primeiro, é muito melhor. É muito mais segurança, irmão. É muito mais tranquilo para mim, para você, viver na dependência de Deus do que viver na força do meu próprio braço. Oh, irmão, como que é melhor você viver na dependência de Deus? Porque Ele é um bom pagador. Ele é quem pode fazer com que eu e você prosperem em todos os nossos caminhos. Amém, irmãos? Após pagar o dízimo, Abraão reconhece formalmente que tudo vem de Deus. Gênesis 14, 21 diz assim, olha, você só dá uma viradinha na página aí de sua Bíblia. Ou segue, né? Gênesis 14, 21 diz assim, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. 22, mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E olha só, Abraão acabou de ouvir lá de Melquisedeque o quê? Que Deus era o Senhor dos céus e da terra. E quando ele aprende isso cai para dentro dele e ele agora fala. Cri, por isso falei. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. E nós somos filhos de Abraão, irmão. Nós somos o povo da fé. Cri, por isso falei. E aqui Abraão aprendeu, creu e fala. E olha, presta atenção, 22. Mas Abrão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence. Olha isso. Nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Eu não quero nada que não venha do meu Deus, irmãos. Eu e você precisamos entender isso, Mateus, que eu e você, nós não precisamos de nada que não venha diretamente das mãos do nosso Deus. Porque se nós pegarmos e começarmos a achar, não, eu é que sou o cara. Ô, irmãos, o dia que isso subir na nossa cabeça, querido, começou a nossa ruína. Arrepende-te rápido e volta para as coisas de Deus. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Rápido. Já contei isso aqui várias vezes. Vou contar de novo, rapidinho, Mateus, para você não ficar nervoso comigo. Vou contar. Olha só. Eu trabalhava numa empresa no Brasil e eu era um excelente vendedor na empresa. E eu era aquele cara que tirava os pedidos assim. Pode mandar a cota. Pode mandar os objetivos. Pode mandar que eu cubro. Não tinha medo de números, nunca tive. Pode mandar. Um dia, estava eu lá na empresa, e eu pensei, irmão, comigo, eu sou muito bom nesse negócio. Eu sou muito bom nesse negócio. Irmãos, começou o mês.
Primeira semana, eu não vendi nada. Falei assim, porque eu vendi muito mês passado. Segunda semana, nada. Ô irmão, deixa eu te contar uma coisa. Vocês não têm noção do volume que eu estou falando de comercial, não. Eu costumava vender 1.200 toneladas de ração por mês. Divide isso aí por 27 toneladas, você vai descobrir quantas carretas são de ração. E nas 2 primeiras semanas não tinha vendido 1 grão. Eu olhei e falei assim, opa, tem alguma coisa errada aqui nesse... Por que eu não estou conseguindo vender? Aí eu falei assim, comecei a arrumar justificativas. Os meus clientes estão estocados. Os meus clientes estão com muita ração. Os meus clientes... Eu comecei a arrumar justificativas para o meu insucesso. Aí eu virei e falei assim, Deus me lembrou. Você lembra que você pensou no mês passado, quando você vendeu muito, você pensou que você era o cara? Você esqueceu de mim naquele dia. Aí eu falei assim, você tem razão. Deus me perdoe. Me perdoe por ter achado que era a força do meu braço, que eu era o cara. Irmão, naquele dia, os pedidos começaram a chegar. E eu comecei a vender. Vender. E eu cheguei no final do mês, nos 45 do segundo tempo lá, com a cota coberta, com o meu objetivo cumprido. Fiz em 15 dias o que deveria ter sido feito em 30 dias. Mas eu só fiz depois de me arrepender e reconhecer que é a mão dele sobre mim que estava me abençoando. Percebe, amado? Tudo vem dele. É isso que Abraão falou assim, eu não vou querer nada seu, para que depois você venha dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Se Deus me deu, eu quero. Se Deus não me deu, nem eu quero. Percebe, irmãos? Vou falar de novo para você, porque eu acho que você não entendeu. Se Deus me deu, eu quero. Se Deus não me deu, nem eu quero. Pode apontar essa aí, Amanda. Anota essa frase aí. Se Deus me deu, eu quero. Se Deus não me deu, nem eu quero. Você pode dizer isso comigo? Se Deus me deu, eu quero. Se Deus não me deu, nem eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E a seguir, Abraão, ele oferta para os necessitados. Olha como você vê. Oferta para os necessitados. E com isso veio uma palavra de Deus na visão a Abraão. Gênesis 14, 24 fala assim, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ou seja, reconhecimento de que eu preciso ofertar na vida dos outros. Aquilo que Deus tem me dado, não tem dado só para mim, tem dado para poder abençoar vidas. Percebe, irmãos? Irmãos, nós não somos represas para reter, nós somos rios para fluir, irmão. E olha no versículo 1 do capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Ô irmãos, deu o dízimo, ofertou na vida dos outros, cumpriu a palavra de Deus, e o que ele fala agora? O que Deus fala com ele agora?
o seu galardão, a sua bênção será grande. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele está no negócio de fazer o seu povo prosperar. Fala assim, eu sou próspero. Eu sou abençoado por Deus, porque eu cumpro a palavra dEle que chegou na minha vida. Eu creio, por isso eu falo. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. O dízimo na nova aliança. Ah, mas na nova aliança tem dízimo? Tem, sim, senhor. Hebreus, capítulo 7, abre lá comigo, por favor. Estou quase encerrando. Mas vamos lá. No Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até no versículo 8, ele vem narrando aquela história de Melquisedeque, contando quem é esse Melquisedeque e a quem ele se assemelha. Melquisedeque não tem início de dias nem fim de dias, ele aparece só uma vez na Bíblia. Assim também é Jesus, ele não tem início e ele não tem fim. Então, assemelha-se a figura de Melquisedeque à figura de Cristo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele serviu para Abraão o quê? Uma ceia. Pão e vinho. Quem serviu pão e vinho? Jesus. Fala comigo. Jesus. Aleluia. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Então, ali ele está desenvolvendo essa linha de raciocínio e contando esse episódio do que aconteceu com Melquisedeque e Abraão. E no versículo 7 diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, nós somos abençoados por alguém que é maior do que nós mesmos. Amém? Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Irmãos, deixa eu te dizer, o dízimo que você traz aqui, quem recebe aqui sou eu, homem mortal. Mas existe uma bênção espiritual que quem recebe isso é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele está vendo o seu e o meu coração. Quando nós trazemos os nossos dízimos, nós estamos trazendo aquilo que nós propusemos no nosso coração de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? E por isso, eu não sei quanto é que você deu. Eu não sei quanto você colocou aqui de dízimo, irmão. O envelope nosso não tem nem nome nem valor. Justamente para você ficar livre com Deus. Amém, irmãos? Mas, em compensação, se eu não vejo, tem alguém que vê. E esse alguém chama-se Deus. Mas tem outro camarada que também vê. Sabe quem é? Satanás. Percebe, irmãos? Satanás vê. E aí é que está a questão. Por quê? Porque na velha aliança fala uma coisa muito interessante. Fala lá a respeito, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja no mantimento da minha casa. Ali nesse capítulo 3 de Malaquias, há um ensinamento a respeito para que eu e você não sejamos amaldiçoados. Mas isso era na velha aliança, para o povo da lei, para o povo hebreu. E na nova aliança? Na nova aliança, nós fomos resgatados, redimidos de toda maldição.
Amém, irmãos? Nós não somos mais malditos, mas o fato de eu não ser mais maldito não me dá o direito de me colocar numa posição de maldito novamente. Como eu me coloco numa posição de maldito? Sendo ladrão, roubando a Deus os dízimos e ofertas. Percebe, querido? A importância disso. Deus vai me amaldiçoar? Não. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você está aqui. Me dá esse guarda-chuva aqui. Por favor. Obrigado. Olha aqui. Você, soltou aqui o trem aqui, Lisiane, Vou corrigir aqui. Glória a Deus. Pronto. Você está aqui, olha que beleza. Tira a foto aí, tirou a foto. Eu sei que você vai fazer um meme depois. Você está aqui. Isso aqui é o quê? A bênção de Deus, a proteção de Deus. Deus está aqui sempre. Enquanto eu estiver aqui nessa condição, eu estou na bênção de Deus. Agora, se eu decidir fazer isso aqui, irmão, a culpa é de Deus, da chuva pegar na minha cabeça? Não. A responsabilidade é minha. Porque eu deixei o guarda-chuva, eu deixei o chapéu de chuva, eu deixei a sombrinha, eu deixei esse instrumento aqui para lá. Eu decidi sair da presença de Deus. Como é que eu saio da presença de Deus? Quando eu deixo de cumprir a sua palavra, quando eu deixo de cumprir aquilo que a Bíblia me ensina. Deus me amaldiçoou? Não. Sabe qual que é o segredo? Se arrepende e volta rápido para o lugar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar o pessoal da música para vir para cá. Obrigado por esse instrumento aí. Pela umbrella. E eu queria, rapidamente, quando o pessoal está vindo para cá, queria só trazer algumas coisas interessantes para você. Perguntas a respeito de práticas sobre o dízimo. Se eu tenho uma dívida, o que é mais importante? Pagar o devedor ou entregar o dízimo a Deus? Vamos lá. É vital pagarmos os nossos débitos e priorizá-los, se quisermos ser pessoas de honra. Mas Deus deve vir em primeiro, antes de qualquer pessoa. As primícias significam exatamente isso. De outra forma, qualquer pessoa com um financiamento o usaria para desculpa, para não dizimar. A ordem de prioridade com o nosso dinheiro deve ser Deus, o dízimo, as nossas necessidades essenciais, os nossos débitos e as nossas necessidades não essenciais. Por que a pessoa começa por essa pergunta? Sabe por quê? Porque normalmente ela já atropelou tudo na vida financeira dela. E eu falo para você de alguém que errou muito financeiramente, irmãos. Quando eu morava no Brasil, era um tal de cartão de crédito, cheque especial, que aquilo virou uma bola de neve. E eu não sabia mais como fazer para resolver aquela situação. Por quê? Porque eu fui negligente com a minha vida financeira. Precisei aprender das maneiras mais difíceis, até que o entendimento chegou e eu pude fazer a coisa correta. Mas como é que você vai poder priorizar Deus se você já se arrebentou financeiramente todo? Se você se colocou numa situação financeira complicada? Percebe, irmãos?
Segunda perguntinha que normalmente se fazem. Eu sou autônomo. Devo dizimar sobre o lucro bruto ou sobre o lucro líquido? Irmão, sobre o líquido. Por quê? Porque entregamos o dízimo sobre o rendimento do lucro. Por qualquer dinheiro gasto para fazer dinheiro pode ser deduzido como despesa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma empresa, outro dia me perguntaram isso. Se você tem uma empresa, você vai dar dízimo da empresa. Se você for dar o dízimo da empresa, duas coisas vão acontecer. A primeira, você vai à falência. Por quê? Porque você vai estar tirando um dinheiro de dentro da sua empresa que não é para isso. A sua empresa precisa de uma saúde financeira. Você, então, como é que eu dou o dízimo nesse caso, pastor? Você dá o dízimo daquilo que é a sua retirada, como se fosse o seu salário. É assim. Agora, se você quer que a sua empresa também traga o dízimo, você vai trazer o dízimo da sua empresa lá de baixo, depois de deduzido todas as despesas, irmãos. Porque senão você vai levar a sua empresa à falência. Não entra nessa, não. Você tem que dar da parte da empresa, você tem que dar do bruto. Não, senhor, não faz isso não. Senão você vai falir. Agora, da sua vida pessoal, irmão, você tem que dar do bruto. Não é do líquido. Quatro, para encerrar. Onde entrego o meu dízimo? Posso dá-lo a qualquer boa causa que escolher? Dízimo, irmãos, você traz aonde você está sendo alimentado. Abrão deu dízimo para quem o alimentava espiritualmente. Abrão deu dízimo para o sacerdote que ele conhecia. Ele deu dízimo para Melquisedeque. A oferta, ele deu para as pessoas, para os amigos lá que foram com ele na guerra. Pode dar para eles ali. A oferta, você faz o que você quiser. Eu te aconselho a fazer aqui também, porque aqui é uma boa terra. Mas se você quiser falar assim, eu vou dar uma oferta especial para o Eduardo, fique à vontade. Se eu quero dar uma oferta especial lá para a causa da Ucrânia lá, fique à vontade. Nós fizemos essa semana, foi maravilhoso. Queria agradecer publicamente a todos vocês que contribuíram com as ofertas lá para a Ucrânia. Nosso irmão Thales levou lá para a junta de freguesia e, irmãos, eu creio que eles já estão até recebendo lá o que nós enviamos daqui da nossa igreja. Amém, irmãos? Então, obrigado por você ter respondido aí. Foi uma bênção. Amém? Glória a Deus. Mas então a oferta você faz onde você quiser. Mas o dízimo você traz na sua igreja local, onde você é alimentado. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Novamente eu quero encorajar você a duas coisas. Primeiro, tem esse livro ali, se você quiser saber mais, tem ali. Segundo, nosso canal no YouTube, para que você pegue de começo ao fim, para que não fique nada de dúvidas. Você pegue no nosso canal Verbo Porto no YouTube e assista a cada uma dessas 4 mensagens anteriores e reveja de hoje também, para que você aprenda corretamente a respeito de prosperidade bíblica, uma visão equilibrada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui nessa noite tem alguém aqui que nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida e gostaria de fazer? Tem alguém? Todos salvos? Você que está na internet, eu queria orar com você também. Se você nunca teve a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida, esse é o dia. Por que eu preciso fazer isso? Crie, por isso falei. Aquilo que você crê, é necessário que você fale. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, a gente aprende lá que ao confessarmos, fazemos de Jesus o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ou seja, até eu falar, nada mudou. Mas a partir do momento que eu falo,
Deus se torna o Senhor e Salvador da minha vida. Então você que está aí na internet, ore comigo assim: Senhor Deus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu na cruz, no meu lugar, para perdoar os meus pecados, ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço dele o meu Senhor e meu Salvador. Amém, irmãos? Se você fez isso pela primeira vez, deixa seu nome aí. Nós queremos te conhecer e orar por você.